Bueno, primeiramente quero te convidar para te inscrever no nosso canal e para estar acompanhando os nossos conteúdos. Eu começo o café de hoje com o nosso pré-candidato ao Senado Federal pelo PDT do Rio Grande do Sul, Antônio Carlos Cortes, mostrando para vocês os 2 livros que eu ganhei dele, publicações de sua autoria. Tem o livro Rua da Praia, tem o livro Bailarina do Sinal Fechado. Recebi esses livros em mãos do próprio Cortes, com dedicatória e tudo, quando a gente participou do encontro do Movimento Negro do PDT do Rio Grande do Sul, que aconteceu no dia 5 de maio último, na sala Alberto Pasqualini, da Assembleia Legislativa do Estado. Antônio Carlos Cortes formou-se em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1976. Além de radialista destacado há décadas, foi conselheiro e presidente do Conselho Estadual de Cultura e atua fortemente na área cultural e no movimento negro, entre outras atividades. Muito obrigado por ter topado o convite de estar aqui com a gente no nosso café. Eu que fico engrandecido com esta oportunidade, eu que já sou fã do café, ser convidado a participar é realmente uma honra muito grande. Eu fico envaidecido, até emocionado. Assim. Antônio, eu queria pedir para que o senhor nos falasse um pouco sobre as suas obras publicadas e da sua trajetória como escritor, antes de adentrarmos pela história do trabalhismo gaúcho, nacional e do seu protagonismo no movimento negro do Brasil. Pois é, eu costumo sempre trazer como referência nos versos do Jair Campos. Operário do canto me apresento, sem marcas ou cicatriz, mãos limpas. Aberto o peito e mostro o documento, a palavra de acordo com o pensamento. Há um som de búzios no mar do meu canto. Mas só canto quando eu vejo nos olhos dos meus irmãos a esperança. E essa esperança que eu vejo nos teus olhos é que me inspira a fazer esse filmezinho passando na cabeça desses 3 livros que eu lancei, que é uma trilogia. O Bailarino do Sinal Fechado foi inspirado numa menina negra que ficava no cruzamento da Ipiranga com a Mariante, vendendo jornais pela manhã. Então, eu no meu carro ali, eu observava aquele bailado dela, parecia Ana Maria Botafogo, no palco do Municipal do Rio de Janeiro. E ela desviando entre um carro e outro, e notadamente no horário da manhã, os pais levavam as crianças nos seus carros para o colégio. O que ela fazia? Puxava uma balinha do bolso e dava para as crianças, independente do pai comprar jornal ou não. E ela tinha o cuidado também de que quando abria a sinaleira, ela parava de vender jornal ou estar os carros. Tinha essa consciência de colaborar com o trânsito. Então eu fiz o livro Bailarino do Sinal Fechado, retratando, são crônicas que eu escrevo no jornal Correio do Povo, no jornal do Comércio e outras inéditas. São essa coleção de crônicas que eu vou sempre costurando esse tipo de situação da comunidade negra de uma forma que participa da cultura brasileira. O segundo livro, que é o Rua da Praia 40 Graus, que eu fiz em parceria com o Luiz Armando Vaz, que foi fotógrafo da Zero Hora por mais de 30 anos, meu companheiro de cobertura do Carnaval também, retrata a trajetória dos negros lá no período antes da escravidão, que ocupavam a Praça da Alfândega. As quitandeiras, o Cais do Porto era próximo ali, a Rua da Praia era a Rua da Praia mesmo, porque a praia ia até ali, não tinha todo aquele aterro. Então, elas vendiam os seus quitutes ali. Então, uma homenagem a ela, tanto que a capa, que é um trabalho do Vinícius Vieira, o artista plástico, retrata isso. A passagem daquela calçada enorme da Praça da Alfândega, Praça Senador Florencio, do nome técnico, mas todo mundo chama de Praça da Alfândega. E retratando também que esses 40 graus que volta e meia acontece em Porto Alegre, em que as pessoas transitavam muito pela Rua da Praia, numa época em que passavam carros ali, não era calçadão, não, eram carros ainda, né? E o livro Os Degraus da Vida, que fecha a trilogia, mostra essa trajetória. Aquela menina, bailarina do Sinal Fechado, conseguiu um emprego de mais qualidade numa outra área, foi galgando um degrau. O Rua da Praia 40 Graus faz com que se alcance a possibilidade de que a cultura como um todo
pudesse ser uma elevação. Ou seja, os degraus da vida, tem na capa o meu neto, o Miguel, de 5 anos hoje, na época tinha uns 3 anos por aí, e que, quando do lançamento de todos esses meus livros, eu quebrei um paradigma na Feira do Livro, porque não tinha negros autografando na Feira do Livro. Eu digo, vou romper mais um. Estou acostumado a romper paradigmas. E todas as vezes que isso aconteceu, eu fiquei mais de 2 horas autografando na Feira do Livro, né? Sendo que o Bailarina do Sinal Fechado, ali estava ao meu lado o Juremir Machado da Silva, lançando um outro livro dele, e ele ficou surpreso com aquela fila enorme, tanto que a Feira do Livro encerrava por volta das 21 horas e eles tiveram que prorrogar porque a fila não diminuía. Prorrogaram mais meia hora a Feira do Livro. Genial, eu comecei a ler, não concluí ainda a leitura, mas eu gosto muito do seu jeito de escrever. Ele tem, de certa forma, representa a simplicidade do povo, mas ele também tem a profundidade do conteúdo, como dizia Brizola. Eu gosto muito também das citações que o senhor faz ao longo dele. Dá para perceber o quanto o senhor tem uma carga de leitura, né? Porque quem escreve, né, também lê muito, né? Eu separei o nosso roteiro aqui e o primeiro parte eu queria começar pela parte do movimento negro, né? Há 50 anos o senhor foi um dos fundadores do Grupo Palmares com o objetivo de valorizar a cultura negra e a luta contra o racismo. Mas antes de tudo isso acontecer, ainda lá na sua infância, como foi a sua preparação, o seu despertar para a consciência da discriminação racial? A tua pergunta é tão oportuna que ela já traz, de certa forma, no bojo a própria resposta. Eu nasci na colônia africana. Especificamente, naquela época, era a Rua Larga, hoje é a Rua Santa Cecília, ali naquela região do Bonfim. O dardejar da especulação imobiliária levou meus pais a vender ali, pressionados, e comprar lá na Vila Bom Jesus. Para que tenha uma ideia, onde o pai e a mãe compraram o terreno, onde hoje é a igreja São Sebastião, tinha o cinema Ritz ali, até ali ia o bonde, era o único modal de transporte. E meu pai descia ali e até a Vila Bom Jesus, que ficava onde hoje é a Estrada do Forte, mais ou menos na parte de baixo ali. Então eu ficava imaginando meu pai fazendo aquela trajetória no inverno, verão, com chuva, com barro, né? Até lá. Depois o pai conseguiu juntar um pouco de dinheiro, vendeu ali e comprou no Morro do Menino Deus, na Rua Dona Gabriela 143. E manteve, ele era um servidor público do Departamento da Loteria do Estado, e ele foi convidado para ser o zelador do prédio da loteria, ele que já era contínuo. E então nós nos mudamos do Morro do Menino Deus, que ficava na Rua Barão de Cerro Largo, esquina com a Dona Gabriela 143, que era a nossa casa. Embaixo ficava o Campo dos Eucaliptos do Internacional, ali que eu aprendi a ser colorado, né? Sofrendo e tudo ali. E naquela época, então, eu já percebia, foi o meu primeiro colégio, foi o Liberato Salzano e Vieira da Cunha, ali embaixo, né? Aí depois, com a transferência, eu fui para o Colégio Nossa Senhora das Dores, tem uma história também que se deu, eu quero contar rapidamente. E a partir daquele momento, no centro da cidade, na Rua dos Andradas 849, eu já era um rato de biblioteca, vivia dentro da Biblioteca Pública do Estado, e eu descobri o livro do Abdias do Nascimento, Dramas para Negros e Prólogo para Brancos, Teatro Experimental do Negro, Rio de Janeiro, 1950. O Abdias já era um revoltado porque não entendia. Ele foi a Buenos Aires e lá tinha uma peça de Shakespeare, onde era colocado um personagem branco pintado de negro. Ele se revoltou e fez esta peça no Rio de Janeiro com atores negros, todo o elenco negro. Esse Abdias. E nessa andança dentro da biblioteca eu descobri o livro Quilombo de Palmares, do Edson Carneiro, onde ele falava sobre a saga de Zumbi dos Palmares. E aí nós começamos a fazer uma pesquisa mais aprofundada, porque a gente queria saber a data do nascimento de Zumbi dos Palmares, que tinha o nome de Francisco, que foi criado por um padre
mas não conseguimos descobrir a data do nascimento de Zumbi. Mas eu informei que tinha a data do falecimento dele, que seria no dia 20 de novembro de 1695, no Quilombo de Palmares, que fica naquela região de hoje é Alagoas, Pernambuco ali. Então, a partir daquilo ali, levamos para o grupo que não tinha ainda a titulação de Grupo Palmares, nós, professor Oliveira Ferreira da Silveira, que era o mais velho do grupo, o Wilmo da Silva, que era um estudante de economia, o Vilmar Nunes, estudante de administração pública, e eu, estudante de direito. Discutimos muito e tal, e a nossa primeira reunião, então, se deu na rua Tomás Flores, 303, que era a casa do sogro do professor Oliveira da Silveira, que era o professor José Maria. Oliveira casado com a Julietinha, filha de José Maria, que também nos apoiou, nos incentivou muito. A segunda reunião, aí foi na Rua dos Andrades, 849, na sala da casa dos meus pais, na pé da Loteria do Estado, onde eu sugeri, então, o nome de Palmares, tendo em vista o livro do Edson Carneiro. E, a partir daquele momento, o grupo passou a ter forma, é claro que em plena ditadura, imagina, 1971, nós tínhamos que ter muito cuidado. O nome Palmares e o que a gente fazia, nós procurávamos ter, dentro da cultura africana, a oralidade. Não deixar muita coisa escrita, porque era muito perseguido pela ditadura. A partir deste momento, o grupo ganhou forma, mas ele ganhou gordura. E eu já adianto que alguns me contestavam, e contestavam os demais do grupo, que não tinha mulheres no grupo. Mas era com o sentido da proteção das mulheres. Se nós, jovens negros, universitários, éramos acompanhados o tempo todo, imagina as mulheres negras, estavam quase que no chão da pirâmide, como todos nós, mas elas eram mais vulneráveis. Então, a minha mãe, Dona Isolina dos Santos Cortes, que agora, no dia 4 de maio, se viva fosse, completaria 105 anos, ela morreu agora no dia 10 de fevereiro de 2002, 104 anos, benzedeira, rezadeira e tal, morando em Viamão nos últimos anos, recebeu inúmeras homenagens da Câmara de Vereadores de Viamão, como eu também sou cidadão viamonense, embora nascido em Porto Alegre, também recebi o título de cidadão emérito de Porto Alegre. Então, este grupo Palmares teve, sim, a Dona Isolina e o seu Egídio Ribeiro Cortes, meu pai, que, em plena ditadura, abriram, sim, a porta da sua casa para que se reunisse o Grupo Palmares, que ganhou o nome de Grupo Palmares. E dali saímos para fazer a primeira vocação ao Grupo Palmares em novembro de 1971, no Clube Náutico Marcílio Dias, que era um clube negro que ficava hoje onde é o Hospital Mãe de Deus, no lado da Praia de Belas. Ali fizemos a primeira evocação, onde lá compareceram cerca de 20 pessoas, entre os quais o saudoso jornalista e professor, escritor Décio Freitas, que também já tinha um trabalho a respeito, mas ele só foi se manifestar depois, ele sentou no fundo, ficou quietinho lá. A professora Lília Argentina também, que era folclorista presente, e ela e o esposo. E ali eu fiz discorrer do porquê que nós criamos o Grupo Palmares. Eu expliquei ao grupo que eu já tinha aprendido na Faculdade de Direito da URGS que a Lei Áurea era composta tão somente de 2 artigos. Artigo 1º, fica abolida a escravidão no Brasil. Artigo 2º, revogam-se as disposições contrárias. Não tinha uma justificativa para dizer o que ia acontecer com aqueles negros que foram libertos, entre aspas. Então, era uma lei oca e vazia. E comecei a bater forte, que não tinha nada a ver com a Princesa Isabel, e que nossos ídolos, nossas referências tinham que ser escolhidas por nós mesmos e não por historiadores. Então, o Grupo Palmares, Décio Freitas, nos jornais apoiando, o jornalista Garcia, gaúcho de Cachoeira do Sul, mas radicado no Rio de Janeiro, atuava no Jornal do Brasil, botou umas linhas, meia dúzia de linhas, que, olha, o grupo de universitários negros contesta o 13 de maio da Princesa Isabel e realça o 20 de novembro de Zumbi. E aquilo ali ganhou a simpatia do movimento negro. Eu sempre digo o seguinte, não é nem movimento negro, era o negro em movimento. Ganhou a simpatia de todos, e aí o MNU de São Paulo, em 1980, por aí, começou a fomentar um pouco mais isso. E depois, no final dos anos 80, num evento na Bahia, em Salvador, é que ganhou, então, a carga, o manto do Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, Dia da Morte de Zumbi.
E aí hoje é feriado em diversas cidades brasileiras, mas não feriado pelo feriado, mas uma data de reflexão da coisa do negro. Né? O senhor comentou que era em pleno período da ditadura militar, né? Eu gostaria de questionar, no contexto do AI-5, se quando o grupo de Palmares, de certa forma, começou a ganhar visibilidade, o senhor comentou que tinha essa questão da história oral, mas chegaram a sofrer repressão pelo regime militar? De uma forma, eu diria o seguinte, me orgulho de ter sido do Grupo Palmares. Infelizmente, eu sou o único vivo daquele grupo. A gente tinha, como estratégia, em plena ditadura, tu tinha que ter movimentação, eu reputo, inteligente. Na realidade, para todos os efeitos, nós éramos 6. Além dos 4 que eu mencionei, tinha mais 2. O Jorge Antônio dos Santos e o Luiz Paulo Assis Santos. Esses 2 são vivos ainda. Mas o que nós fizemos? Os 4 botaram a cara para bater. O Oliveira, eu, Vilmário e Uma. Os outros 2 ficaram ocultos. Porque se a ditadura nos eliminasse, esses 2 iriam fomentar, dar sequência ao grupo da ideia da valorização do negro, da cultura negra. Então, praticamente, estes momentos foram muito fortes. Eu e o Oliveira da Silveira chegamos a ser, assim, convidados, entre aspas, a depor na Polícia Federal, na censura da época, para explicar esse nome Palmares, porque eles fizeram uma ligação do Grupo Palmares com o Grupo Subversivo Vó Palmares. E aí nos entrevistaram e nós nos fizemos de abobado, de loucos e tal, de inocentes, né? E eles disseram, esses neguinhos aí não sabem nada, esses neguinhos não vão fazer sombra, mas ficamos sim sendo, vamos dizer assim, não perseguidos, mas sendo observados sempre. Né? Tanto que quando eu fiz concurso para juiz e passei em algumas provas, eu fui reprovado na entrevista, ou seja, aí a entrevista era algo subjetivo, e aí eu já tinha me dito, mas eu fui até para enfrentar. E aí, na entrevista, disseram que eu não tinha o perfil para ser juiz. Isso antes da Constituição de 88? Antes, bem antes. Me formei em 1976, na URGS, né? Foi logo em seguida. Então, é um provérbio latino que diz, in claris cessa interpretatio. Quando as coisas são claras, não preciso maiores interpretações. Impactante, Cortes, impactante. Hoje, mais de 50 anos depois do início da sua trajetória no Grupo Palmares, né? Na sua avaliação, quais foram os ganhos na luta pela população negra e quais os avanços que o senhor ainda almeja na pauta racial? Eu penso o seguinte, será que já caiu a liberdade ou se foi tudo ilusão? Será que a Lei Áurea tão sonhada, há tanto tempo assinada, não foi o fim da escravidão? E hoje, onde está a liberdade? Onde está que ninguém viu? Moço, não se esqueça que o negro também construiu as riquezas do nosso Brasil. Moço, não se esqueça que o negro também construiu as riquezas do nosso Brasil. Pergunte ao Criador, quem pintou esta aquarela, livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela. Sonhei que Zumbi dos Palmares voltou, a tristeza do negro acabou, foi uma nova redenção. E hoje, este samba da Mangueira de 1988, cantado por Jamelão, com aquela bateria fabulosa, é uma resposta concreta. Não é? Se em 88 não mudou quase nada em relação a 1888, nós chegamos a 2022, Sociedade Floresta Aurora, que eu fui presidente com 26 anos, fundada em 1872. Ela foi fundada 16 anos antes da abolição da escravatura, 1888, já lutando por diminuir a chaga da desigualdade social, que persiste até hoje. Se tu for verificar no mercado de trabalho, e nós vivemos um período muito forte de desemprego, os negros são os últimos a serem admitidos e os primeiros a serem demitidos, em todas as áreas. Tu sai numa segunda-feira e vê vaga de emprego, tu vai ver que na fila do Cine ou outro qualquer, a maioria negra.
E teve um período em que, no Cine, quando o candidato era negro, eles faziam um sinalzinho quando mandavam para essa empresa, porque aí a empresa já sabia que aquela pessoa era negra. Eu gosto que os argumentos convencem, mas os exemplos arrastam. Eu mesmo, foi na década de 70, acho que 71 também ali. A Rádio Guaíba, então uma emissora já potente, foi fundada em 1957, fez um concurso de locutores. Qualquer um chegava lá, se inscrevia e fazia o concurso. Eu fiz o concurso. E recebi uma cartinha depois me chamando. Eu cheguei lá, o gerente, que na época era o Adroaldo Marli Streck, ficou me olhando assim, sem falar nada. Depois, tu é o Cortes? Foi muito bem no teste aqui e tal, foi um dos selecionados de todos. Eu acho que tinha mais de 500, eles selecionaram 10. Mas vamos fazer o seguinte, não depende de mim toda a seleção. Eu aguardo um novo chamado. Esse chamado nunca veio. E o técnico que fez o teste comigo me disse que eu era um dos que saiu melhor. Ponto. Tempos depois, a então TV Difusora pediu um apresentador de televisão. Também se inscreveram alguns. Eu fiz o teste também. Os câmeras, iluminadores dali também disseram que eu fui bem, que eu teria sido dos melhores. E aí não me chamaram. Eu fui descobrir, 20, 30 anos depois, por um suíte da TV Difusora, não vou mencionar o nome dele, porque ele já está morto, ele disse, Cortes, tu foi o melhor. Só tem o seguinte, o gerente de programação disse que tu tinha um cabelo muito grande. Eu usava um Black Power. Eles sequer cogitaram de me perguntar se eu concordaria em baixar um pouco meu cabelo. Mas no fundo não era isso. No fundo, eles entendiam que aquele negro não podia ir para frente da televisão para ler um noticiário, fazer uma apresentação, uma coisa assim. Então, é o que eu disse, os exemplos arrastam. Cortes, sabe que o nosso roteiro do café ele foi feito a múltiplas mãos, né? E esse seu relato me fez lembrar de uma situação. A gente estava se preparando para a campanha de 2020 com o time e numa reunião era com um sujeito que supostamente era um quadro, assim, consultor de imagem, né? Ah, como é que tu te veste, como é que tu te porta frente à câmera, como é que tu... Enfim. E aí na reunião, a gente estava uma meia dúzia e comentando, assim, sobre esse desejo de disputar uma das vagas na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, na capital. E entre as falas dele, aquela coisa de marketing, né? Eles começam a massagear o ego e tudo mais. E num determinado momento ele faz um recorte da fala, dizendo como se fosse uma vantagem política o fato de ser branco. Bah, ali a equipe, uma do timezinho, que inclusive ajudou a elaborar esse roteiro, quase levantou e saiu, mas enfim, a gente rompeu e não conversou mais com o sujeito. Então eu queria fazer esse relato e agradecer a participação da Andréia e também da Iris, que são duas mulheres que nos ajudaram a fazer esse roteiro, as duas doutorandas em ciência política na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a Iris faz uma pesquisa com um recorte de gênero, e aí ela elaborou algumas questões aqui, que ela comenta assim, que além de tudo isso, é contumaz a gente ponderar a participação das mulheres racializadas na abolição da escravatura, desmistificando a ficção contada de que foi a bondade da princesa Isabel, como o senhor comentou, que libertou os escravos. Conforme registros históricos, foi o protagonismo do movimento abolicionista, especialmente a luta de mulheres negras, como Dandara dos Palmares, Luísa Marim, Teresa de Banguela, Maria Felipa de Oliveira, entre outras, que reforçou ainda mais a conquista pela liberdade da escravidão. Aí, nesse contexto, o senhor comentou que não teve a participação das mulheres no grupo de Palmares, né? Mas, na sua opinião, qual o motivo dessas proeminentes figuras femininas ainda serem pouco citadas nas narrativas masculinas? É só para repor um pouco, talvez eu não tenha sido bem claro, as mulheres não tiveram, na fundação do Grupo Palmares, uma linha de frente, mas estavam ao nosso lado. Eu citei o exemplo da dona Isolina, que abriu a casa e que participava ali, não é? No apoio em si, diretamente e tal, dando um pitaco aqui ou ali.
A professora Araci, que era esposa do professor José Maria, sogro do Oliveira da Silveira, também participava. Ela era professora também. A Julieta, a Julietinha, também era professora e esposa do Oliveira da Silveira. Então, eu cito apenas algumas dessas que participaram efetivamente, só não constaram pelo motivo da proteção. Né? Assim como, acho que é bom até repor isso, 3 dos componentes do Grupo Palmares eram oriundos do grupo de teatro da Sociedade Floresta Aurora. Né? O Wilmo Silva, o Vilmar Nunes, o Jorge, né? E eu, até no 4, a rigor, participavam do grupo de teatro Floresta Aurora. E o que a gente fez? A gente não vinculou a Sociedade Floresta Aurora ao Grupo Palmares para que a sociedade, que tinha sede constituída, então na Lime Silva, no centro da cidade praticamente, ia sofrer as represálias. Então nós saímos, a rigor, não de direito, mas de fato da sociedade, e fundamos essa, eles diriam, essa célula subversiva, né? Para proteger, nós fizemos fora tudo isso. Então, em sentido de proteção à Sociedade Floresta Aurora e às mulheres, nós fizemos esse trabalho. Né? Então, acho que fica claro isso para deixar... E essa presença da mulher sempre foi muito ativa. Tanto que, depois da criação do Grupo Palmares, foram muitas as mulheres que participaram mais ativamente. E a Maim, que tu fala aqui nas mulheres importantes dentro da cultura brasileira, a Luísa Maim era a mãe do Luiz Gama, o poeta abolicionista que eu rotulo assim como patrono da OAB, né, da nossa Ordem dos Advogados do Brasil. E o Luiz Gama, o pai branco dele, vendeu ele como escravo, né, separando da mãe que permaneceu em Salvador. E aí ele foi para o Rio de Janeiro, depois São Paulo, enfim, e tal, e fez a vida dele. Né? E ele dizia o seguinte, o Luiz Gama, ele conseguiu a liberdade de mais de 800 negros naquela época, brigando nos tribunais. Ele era um rábula, né, um conhecedor profundo de legislação e tal, tudo, e foi pesquisando e tal, tudo. E ele defendia a seguinte tese: todo negro que matar um branco, seja em que circunstância for, será sempre legítima defesa. Ou seja, por tudo aquilo, né, que se avança do número de suicídios que os negros e negras não queriam se submeter sobre o tacanho do branco, ele preferiu se suicidar do que ficar naquela situação. Então, isso é muito importante, porque, veja bem, ó, se o homem negro sofria, tu imagina o que sofria a mulher negra. Os estupros e todo tipo de atrocidades. Né? Então, tem N filmes aí que retratam isso, desde o filme do Gangazumba, né, e tantos outros aí. Considerando que elas tiveram essa participação, a Iris elaborou o questionamento se elas participavam dos processos decisórios. Sim, sim, sim. A Helena Vitória, por exemplo, fez um roteiro bastante robusto sobre a trajetória do Grupo Palmares, e esse recorte, que é muito bem feito pela pergunta das meninas, mostrando que, e eu sempre reproduzia isso na medida do possível, os versos do Castro Alves, Navio Negreiro. Era um sonho dantesco, Tombadilho, tinir de ferros, estalar das açoites, legião de homens negros na noite horrenda a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas, no turbilhão de espectros abastadas, em ranços, e aí vai. Né? Então, praticamente, se for examinar a literatura brasileira, tu vai verificar que, e aí a minha crítica, por exemplo, ao Jorge Amado, ele não colocava a valorização da mulher negra em si, ele colocava a sexualidade, não valorizava como cidadania, e tantos outros. Ou seja, ainda bem que tinha um Lima Barreto, né, que tinha alguns outros que procuravam, um Machado de Assis, né, que para mim é o maior escritor brasileiro de todos os tempos. E aí o que fazem? Diziam que o Machado de Assis não era negro. Basta examinar o seu trabalho literário que vai verificar, sim, em vários momentos ele se manifestando. E como o senhor vê a importância da participação das mulheres racializadas no sistema político brasileiro? Eu vejo muito bem. Observa, mencionou aí aquele momento lá na Câmara de Vereadores, das escolhas e tal. Eu vou fazer aqui uma infidência. Infidência é uma palavra que não existe no nosso vocabulário,
Eu tinha um amigo uruguaio ligado ao candombe do Uruguai e ele dizia o seguinte, que infidência seria o contrário da palavra confidência. Então, vou fazer uma infidência aqui, como ele ensinou. A bancada negra que se elegeu na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, com 5 elementos e 3 mulheres, se não me engano, se não me engano, agiu na surdina, não fizeram propaganda tradicional. Foi um trabalho de formiguinha perante as Vila Cruzeiro, as vilas mais pobres, junto ao grupo de pais e mestres, das escolas públicas, enfim, e tal. O grupo do Maria Mulher, que eu fui assessor jurídico deles lá no início também. E aí, quando o mundo branco se deu conta, eles conseguiram se eleger na Câmara de Vereadores. E existe isso, eu percebo isso, eu não devia nem estar contando isso, mas vou contar. Eu gosto de pensar e falar em voz alta. Quando a minha pré-candidatura ao Senado começou, vamos dizer assim, a palmilhar no Rio Grande do Sul, comecei a receber retorno desde o centro-oeste, como do centro do estado, de todos os pontos, de vários pontos, né? Não sei se isso vai se refletir em voto, mas existe sim um apoio muito grande, uma ansiedade, né? Que o nosso partido, PDT, teve em Alceu Colares, o primeiro prefeito negro e depois o primeiro governador negro. Os versos do Colares, entre os tantos que ele fez, ele diz o seguinte: o voto é tua única arma, põe o teu voto na mão. O voto é tua única arma, põe o teu voto na mão. Ou seja, é o que se prega. Se os negros são maioria no país, mas não estão proporcionalmente representados nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, no Senado, na Câmara Federal, no Poder Executivo, no Poder Judiciário, não estão. O Conselho Estadual de Cultura tem mais de 50 anos de trajetória, eu fui 2 vezes presidente, eu fui o único negro. Eu fui secretário-geral da Junta Comercial do Estado, o único também, eu já cansei. A minha turma do Direito, em 1976, na URGS, bacharelado em Ciências Jurídicas e Sociais, o único negro. E aí, veja bem, e continua, agora com políticas afirmativas, tem melhorado um pouco, mas apenas a pontinha do iceberg. Quando eu me formei, em 1976, na URGS, Ciências Jurídicas e Sociais, as ciências sociais me fez mergulhar nas cadeiras de filosofia, que depois me tornou, então, psicanalista também. Um leitor da alma humana, porque o que acontecia? Eu comecei a utilizar, tanto no direito de família como no direito criminal, aquelas cadeiras que levavam a esse lado da leitura da alma humana, janelas que o Freud dizia, e que percebi, muitas e muitas vezes, que os meus irmãos e minhas irmãs negras que eu fazia análise, o psiquiatra, o psicólogo, o psicanalista dizia assim, não é bem assim, tu está dramatizando, tu está vitimando. Ou seja, não enfrentava aquilo ali. Para enfrentar algumas coisas, tu tem que ter essa pele negra. Alguém já disse, Deus deu-me a cor de Otelo para ter inveja do Brasil. Já foi dito também que os negros existiriam no mundo independente do Brasil, mas o Brasil não existiria sem o negro. Porque a cana-de-açúcar, o café, quem tornou o linho de cânhamo, a indústria do charque, foi o negro. E o Brasil conseguiu se dizer ao mundo que era, através do trabalho do negro, o trabalho escravizado do negro. E aqui, nós aqui no Garrão da Pata, no Rio Grande do Sul, ainda temos o hino rio-grandense racista, que diz, povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Por que o escravo não tem virtude? Mas é um hino que diz, sirvo nossas façanhas de modelo a toda a terra. Falta pouco, né? Falta pouco para essa empáfia, né? Mas, mesmo assim, nós negros somos de 15% a 20% da população aqui no Rio Grande do Sul. É o mesmo percentual que tem de negro nos Estados Unidos. Só que os negros nos Estados Unidos fazem muito mais barulho. Nós aqui no Rio Grande do Sul, onde é que nasceu o Grupo Omar? Foi aqui. Porque nós olhando a luz de frente, as sombras passam ao largo, nós começamos a enfrentar.
e aproveitamos na valorização, por exemplo, de um discurso de um Brizola, de um Darcy Ribeiro, da participação do negro. Veja bem, o Carnaval Carioca, neste ano de 2022, se eu não me engano, de 11 escolas, 9 abordavam o tema da negritude. E abordando de uma forma de passar a informação da presença na música, na culinária, na dança, na coreografia, na arte dos carros alegóricos. E, basicamente, ninguém frequentou o Instituto de Belas Artes. Então, eu vejo o seguinte, o Carnaval é uma fonte inesgotável de cultura. E veja bem, o Brasil é muito conhecido lá no exterior, no futebol e pelo Carnaval. Agora, tem países no mundo que não têm sequer esses dois segmentos para serem reconhecidos e valorizados. E, no entanto, aqui no Brasil, os intelectuais viram as costas para o negro no futebol e o negro no Carnaval. Não aproveitam. O Toynbee, que era um sociólogo norte-americano, foi assistir o Carnaval do Rio de Janeiro pela primeira vez. Ficou encantado. Aí perguntaram para ele como é que ele via. Ele disse, olha, não tem como explicar. Se eu pegar os técnicos da NASA que colocaram o homem na Lua para que organizem esse Carnaval do Rio de Janeiro, esse desfile, eles vão ficar a vida toda e não vão conseguir. Agora, se eu pegar esses negros carnavalescos que bolam tudo isso aqui e colocar na NASA, em menos de 5 anos eles colocam o homem na Lua. Pela criatividade, pelo talento. Imagina, como dizia o Joãozinho 30, é uma obra de rua. Contam uma história com início, meio e fim. Aquele enredo que dizia Joaquim José da Silva Xavier nasceu morreu em 21 de abril. Tu está dizendo o nome do Tiradentes, tu está dizendo quem foi Tiradentes, o que ele fez, em poucas linhas. Isso poderia, a Lei 10.639, que leciona que a história da África e a história do negro no Brasil precisa ser contada para a valorização da autoestima, tem no Carnaval uma forma didática de levar esse conhecimento ao povo. Eu fiquei me questionando a respeito dessa lei, se alguém fiscaliza se ela de fato está sendo cumprida em sala de aula. Muito pouco. Somente lá em novembro, a data da morte de Zumbi, Dia da Consciência Negra, que fomenta. E aí o que faz? As organizações, a direção das escolas, querem que os professores negros vão ministrar aquilo ali, um evento específico. Não. Eu digo o seguinte, não existe um problema negro, existe um problema branco. Ou seja, a gente precisa se conscientizar disso, da participação do negro na cultura brasileira. E dispenso, o Brasil, o dia que se der conta disso, vai ser uma nação acima da média. Porque veja bem, com tudo que fizeram aos nossos ancestrais, nós chegamos até aqui. Eu estou aqui te dando a entrevista. Então, mas eu sou um caso isolado, eu sou uma exceção, mas essa exceção confirma a regra que a maioria dos meus irmãos lutam com muita dificuldade mesmo.